Glória a Deus, paz do Senhor a todos que neste momento estão assistindo. Hoje eu quero trazer um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. Como hoje aos domingos falando sobre família, né? Hoje eu quero deixar uma pequena mensagem para a sua meditação, você que é pai, você que é mãe, você que tem sua geração. E esta palavra que está no livro de Marcos diz da seguinte forma: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e abençoou, pondo a mão sobre elas. Glória a Deus. Queridos, esta palavra ela é interessante porque ela chama a nossa atenção acerca de nossos filhos. O que acontece hoje em dia para nós, líderes, pastores? Hoje nós estamos lutando contra o inferno, defendendo os filhos dos irmãos da igreja, orando por eles. É certo? É certo. Mas muitas das vezes nessa peleja, nós lutamos tanto pelos filhos dos outros e esquecemos dos nossos. Esquecemos que a igreja começa em nossa casa. Esquecemos que o ministério começa dentro da nossa casa. É a nossa família. Deus nos deu filhos para que possamos guiá-los no caminho dele. Deus nos entregou e um dia ele pedirá de volta. E de que forma iremos apresentar os filhos que Deus nos deu? Hoje muitos pastores, se você olhar o índice de pastores no mundo inteiro, estão sofrendo porque é muito difícil hoje em dia, no tempo que nós estamos vivendo hoje, filho de crente ser crente, né, gente? Filho de pastor querer ser pastor. Então a cada dia, gradativamente, o número vai diminuindo. E nós líderes que estamos lutando em prol de uma geração para fazer história lá na frente, esquecemos muitas das vezes da nossa geração que está em casa. Às vezes lutamos tanto pelos os filhos dos membros da igreja e esquecemos dos nossos em casa. Às vezes damos oportunidade por de fora e os de casa não recebem essa oportunidade. Às vezes tratamos bem, temos paciência com os de fora. Mas você que é pai, você nunca vê o seu filho como uma ovelha. Você sempre vai ver ele como um filho. Porque se o filho de um irmão chegar a errar, você com muito carinho vai abraçar, vai tratar com carinho para tentar conciliar essa criança. Mas se for o seu filho que errar, certamente você vai tentar corrigir ele em casa, ou vai repreendê-lo. E lembre-se disso, nossos filhos, eles são ovelhas. Nossos filhos são o nosso primeiro rebanho. Nossa casa é a nossa primeira igreja. E Jesus falou: deixa as crianças vir, tragam elas para mim. Porque quem não se tornar como estas crianças não pode entrar no reino de Deus. Nesse mundo moderno, transmitir aos filhos, queridos, os valores familiares e religiosos têm se tornado um campo de batalha para nós. Nesse texto, podemos entender um pouco dessa problemática e temos que ficar esperto. É tão difícil hoje fazermos da nossa geração uma geração como a nossa. São poucos hoje os que se interessam pelo Evangelho. O que acontece muitas das vezes? Porque nós levamos nossos filhos à igreja, nós achamos que eles são cristãos, não é verdade?
você tem levado seu filho à igreja e você acha que ele é crente. Ele nasceu, foi criado na igreja e você acha que ele é cristão. Mas a palavra diz que todo ser humano tem que crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor para ser salvo. E muitas das vezes nunca fizemos um apelo para os nossos filhos. Eles cresceram e nós nunca fizemos um apelo para eles. Nós nunca sentamos com eles para perguntarmos acerca de sua fé. O que ele pensa, o que ele acha, o nosso testemunho para com ele. Será que o nosso testemunho vai nos levar a dar fruto aos nossos filhos? Será que o nosso testemunho são frutos bons? Quantos pais dão mau testemunho diante dos filhos e acham que a criança não está vendo? Precisamos entender isso. E nós temos o direito de levar nossos filhos a Jesus. Temos que levá-lo para ele ser abençoado. Temos que mostrar o caminho agora. A palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ele estiver grande, não vai se desviar dele. Entenda isso, nós precisamos entender, nós somos pais. Eu tenho um casal de filhos e tenho lutado para Deus, né? Sempre manter eles no caminho. Através de oração eu tenho lutado, pedido a Deus, para Deus cuidar dos meus filhos. Porque não adianta nós sermos pastores grandes, temos um patamar lá em cima, e os nossos filhos estão num bar, na prostituição, causando mau testemunho. O que foi que aconteceu? O erro, queridos, foi nosso. A cada nova investida da sociedade, os poderes políticos vai tirando nossa autoridade. Eles vão invadindo o nosso lar, vão tirando o direito que nós temos de pai. Hoje você não pode corrigir mais seu filho. Você pode ser preso. Então a sociedade hoje está tirando o nosso direito. Só Deus, queridos, para nos ajudar através de aconselhamento, através de cada um de nós levarmos um caminho de esperança para os nossos filhos. Porque hoje está tão difícil criar os filhos nos pés do Senhor. Como é que eu vou criar se hoje as regras, o mundo coloca diante de nós essa regra? Hoje nós temos que seguir as leis. E a lei deles é, não podemos corrigir mais. Então nós temos que orar, gente. E usar a palavra de Deus. Orar e usar a palavra de Deus. Ensinar nossos filhos através da palavra. Qual o caminho verdadeiro. Qual o caminho da verdade. Temos que fazer isso. Nós temos que lutar pela nossa casa. Amém? Porque hoje a sociedade está invadindo o nosso lar. Ditando regras. Como criar nossos filhos. Fazendo-nos, né? Muitas das vezes de pessoas vão de casa. Parece que nós não temos competência de dirigir nossa casa. Porque a cada dia o mundo está apertando com suas leis. E por isso a palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando ele estiver grande, jamais sairá dele. Então vamos acreditar, povo de Deus. O povo de Deus é um povo pacífico. Nós somos um povo pacífico. Mas devemos estar atentos às tramas de Satanás. Devemos estar atentos, queridos, o que o diabo tem investido contra a nossa família, contra os nossos filhos. Vamos colocar no nosso coração que devemos ensinar o Evangelho, a boa palavra para a nossa geração. Nós, pais, vamos criar nossos filhos com sabedoria e conhecimento de Deus. Vamos levar eles a orar. Vamos levar eles a jejuar. Vamos orar com eles. Vamos mostrar que existe um Deus. Amém? Você lembra da história dos hebreus?
que quando os patriarcas oravam, ele dizia assim: ó Senhor Deus dos meus pais. Quando Israel orava, ele dizia: o Senhor Deus de meus pais. Então hoje, será que o seu filho vê na sua vida esse reflexo? Você que é pai, você que é mãe, você já perguntou para os seus filhos se na verdade eles acreditam que o seu Deus é poderoso? Você tem mostrado isso para eles? Ninguém pode impedi-los de exercer esse direito, nem mesmo o discípulo, né? Ninguém. Algumas pessoas estufam o peito dizendo: não vou levar meu filho à igreja. Não vou. Quando ele crescer, ele vai escolher o caminho para ele, ele vai saber o que é melhor para ele, entendeu? Eu não vou levar. Queridos, uma pessoa dessa está fora de si. Uma pessoa dessa não tem consciência, não conhece a palavra. E até mesmo isso acontece em lares cristãos. Tem pais que vêm à igreja e deixam os filhos em casa olhando TV. Criança de 7, 8 anos, não, vou ficar em casa, e fica. Que tipo de pai nós somos? Não devemos usar hipocrisia. Vamos mostrar que somos cristãos. Vamos mostrar que verdadeiramente nós somos cristãos. A igreja do passado ensinava isso para os filhos. Por isso sua geração continuou servindo ao Senhor e o Evangelho chegou até nós. Um Evangelho de poder, de coragem. Antigamente não existia, queridos, o que existe hoje. Você observou? Hoje tem culto para jovem, pregação para jovem. Culto para criança, vão contar historinha, pregar um Jesus pequenininho, vão fazer todo mundo rir da salgadinha. Nós não aprendemos isso. A igreja do passado não fazia isso. A igreja do passado mostrava para as crianças que existia um Deus poderoso. Quantas crianças viram seus pais serem comidos por leões, pegaram fogo na arena, mas eles não desistiram, deram fruto também, porque sabiam que existia um Senhor poderoso, que tem uma coroa preparada para dar para aqueles que o servem. A mensagem do Evangelho é uma só para todos. Não existe divisão de classe, os homens inventaram isso. Os homens criaram um evangelho pequeno para criança, um evangelho médio para jovem adolescente, um evangelho para adulto. E não é dessa forma. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é para todos. Entendeu? O pai aprende e ensina para o filho. O filho aprende e vai ensinar para a sua geração que virá. Não é negócio de ficar contando historinha, dando salgadinho na igreja, não. É evangelho para criança, é a palavra de Deus verdadeira. Ele tem que conhecer o poder de Deus verdadeiro. Eu sou de um tempo que as crianças oravam e Jesus curava as pessoas. Jovens oravam e jejuavam e Deus libertava pessoas, fazia milagres. Hoje, os jovens têm medo de pregar. Hoje os jovens são viciados em dançar, ficar dançando na igreja. A nossa igreja não é lugar de palhaçada não, irmãos. Não é lugar de dança. Igreja é lugar de respeito, é lugar do evangelho, é lugar de palavra. É lugar de adoração, de comunhão, de respeito a Deus. Eclesiastes capítulo 5 diz: guarda teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Te senta e ouve, porque é melhor tu ouvir do que fazer sacrifício de tolos. Devemos ensinar isso para a nossa geração, para os nossos filhos. As pessoas
que procede dessa forma. Não, eu vou levar meu filho quando quiser a igreja, lá ele vai escolher quem é grande. Gente, essas pessoas não cultivam o amor de Deus. A intimidade, se eu nunca tiver intimidade com Deus. Seus filhos farão a mesma coisa. E daqui a pouco terá uma geração incrédula. Entendeu? Por isso que a palavra está nos alertando. Jesus falou, deixai as crianças vir a mim. Deixe eles vir a mim. Leve seus filhos à igreja. Acompanhe eles à igreja. Não deixe ele em casa, não. Jesus está dizendo, trazei a mim. Deixe eles vir a mim. Amigos, quero dizer para você, cuide da sua geração. Ensine o caminho da verdade. Ensine o verdadeiro caminho do Evangelho. Porque todo pai e mãe tem sim o direito de levar seus filhos perante Jesus. Todos. Todos. A sociedade está fazendo de tudo para impedir. Mas nós temos que ser mais fortes e mostrar que a igreja faz a diferença. Mostrar que a igreja tem o poder de Deus em sua vida. Que os nossos filhos não serão corruptos. Que os nossos filhos não serão ladrões. Que os nossos filhos não serão incentivados pela sociedade a fazer coisa errada. Porque eles vão ter uma índole formada. Eles foram ensinados a isso. Por quem? Por você. Você que é pai. Você que é mãe. Você que ama de verdade. E eu acho lindo quando Jesus reafirma o direito dos pais. Ele, por causa das crianças, ele repreende os discípulos. E ele diz, deixa elas vir. Pare com isso. Deixa as crianças vir a mim. E quantas pessoas têm feito isso, né, queridos? Eu sou de um tempo em que dizia assim, você é muito novo para pregar. Quem tem que pregar são mais antigos. Você é muito novo para pregar. Tem que esperar um tempo para pregar. E Deus vem falando no nosso coração. Samuel era pequeno. Samuel era um menino. Mas ele crescia. E crescia a cada dia. Todo Israel via que aquele menino ia ser profeta. Então entenda isso. Você não sabe o potencial do seu filho. Por isso que Jesus toma o exemplo de criança. Deixa eles vir a mim. Porque quem não se tornar como uma criança, como uma destas crianças, não pode ver o reino de Deus. Tem que se tornar como uma criança. E Jesus abraça aquelas crianças. Ele coloca a mão sobre a cabeça delas e abençoa. Oh, que coisa boa, né, irmãos? Quando você traz seus filhos à igreja. Ou você se reúne na sua casa, num momento com família. E pede para Jesus colocar a mão sobre os seus filhos. E abençoá-los. Mas cadê a mão de Jesus, pastor? Hein? A sua mão. Você vai colocar sobre ele. Vai representar a mão de Jesus ali naquele momento. Então, acredite nisso. Não vamos deixar, queridos, ninguém nos intimidar. Nós somos pais. Os filhos Deus deu para nós. E um dia Ele vai requerer. De que forma nós iremos devolver esta criança para o Senhor? De que forma nós vamos devolvê-los? Diga. De que forma está seu filho agora? Você criou ele no caminho do Senhor? Você criou ele para o Senhor? Seu filho, onde é que ele está agora? Está orando com você? Se for, dê glória a Deus, aleluia. Eu não tive essa oportunidade. Você pode dizer, quando vim servir ao Senhor, meu filho já estava no mundão.
já estava nas drogas, na bebida, no álcool. Mas o Senhor está dizendo, ainda existe tempo para recuperar isso. Comece a orar por ele. Leve o nome dele no lugar da oração. Clame ao Senhor. Apresente ele a Jesus. Jesus vai tirar este jovem, esta jovem, do mundo das trevas. E vai trazer para o reino da luz. E vai abençoar grandemente a sua casa. Olha que a palavra diz. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e tua casa. Tu e tua casa será salvo. Então acredite e creia no Senhor Jesus Cristo. Porque este milagre vai acontecer. Este mundo moderno quer colocar distância entre nós e Deus. Entre nossos filhos e Deus. Se a sociedade pudesse, já teria impedido de evangelizar os nossos próprios filhos. Entendeu? Se eles pudessem, eles fariam isso. Impediriam até nós, os pais, de pregar para os nossos filhos. Mas não devemos nos intimidar, pois é o próprio Deus que nos afirma o direito. Vamos vigiar, exercer o nosso direito. Que todo homem e mulher de Deus, vamos cuidar da nossa família, vamos se colocar em oração, vamos colocar aos pés do Senhor. Que Deus, neste dia, nesta noite, abençoe a tua casa, a tua família, teu ministério. E não esqueça, você que é pastor, que é líder, vamos vencer esta guerra. Porque o diabo anda fazendo festa aí e anda dizendo que filho de crente não é crente, filho de pastor nunca será pastor, será um escândalo. Vamos vencer isso. Hoje está acontecendo no mundo. Quantos filhos de cantores, de pastores estão envergonhando seus pais? Vamos orar muito pelos nossos filhos. Ok? Ore. Coloque a mão sobre eles. Leve eles a Jesus. Quando os pais trouxeram as crianças a Jesus, os discípulos quiseram impedir. Alguém vai querer impedir. Alguém vai querer criticar. E vai dizer, seu filho é criança, por que leva ele à igreja? Mas o Senhor está dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, traz para mim, eu quero abençoá-los. E o Senhor vai abençoar a tua geração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tenham uma noite abençoada. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês. Fiquem na paz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.